Você vive ou é possível viver fazendo operações com opções? Para compra de call ou put, você precisa ter margem na corretora ou só o valor de compra? Você utiliza o IV Rank? E como você consegue esse indicador? A partir de quando que é interessante utilizar robô para as opções? Perguntas que vocês me mandaram pelo Instagram. Esse aqui que eu deixo na tela, deixo o link aqui embaixo também, caso você queira me seguir. Deixei uma caixa de perguntas lá e recebi muita coisa, muita pergunta interessante. E vamos responder elas. Antes disso, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado de vídeos novos. E já deixa seu gostei, isso ajuda bastante o canal e faz o vídeo chegar para mais pessoas aprenderem sobre investimentos e opções. E a primeira pergunta é do Diego Batista. E o Diego perguntou se vendo uma call coberto, faz uma venda coberta, minhas ações têm uma forte desvalorização, como se proteger? E basicamente é o seguinte, se você está com uma venda coberta, eu imagino que você esteja fazendo com as suas ações de longo prazo. Se você está com as suas ações de longo prazo, eu penso que você deve acreditar nessa empresa e você não vai se importar com as variações que o preço dessa ação vai ter. Esse é um primeiro ponto. Porque o que acontece? Quando você quer se proteger, existem alguns detalhes. Você está querendo fazer com que a ação não tenha variação. Você quer que ela seja linear. Então subiu, bacana, mas se for cair, você não quer que caia, você não quer ter perdas. Você quer segurar essa perda. Você quer que seja uma linha reta. Como a gente tem renda variável, isso não é renda fixa. Esse não é o comportamento padrão. Tem como você utilizar artifícios para se proteger? Tem. Aí os artifícios também têm poréns. Primeiro porém, se você vai utilizar somente quando a ação vai cair, então você precisa ver o futuro, que é algo que ninguém consegue. Então, não tem como você utilizar de maneira eficiente proteção, porque sua ação vai cair muitas vezes sem que você preveja. Então, se você sabendo disso, vai montar uma proteção, um seguro de carteira mensalmente, existe como você vai tentar linearizar a coisa, você vai tirar, vamos falar de outra forma, você está querendo que a sua ação não tenha variações, você está tentando acabar com essa oscilação, com essas altas e baixas dos preços, e você vai conseguir, só que com um custo. Como eu já mostrei em outro vídeo, montar mensalmente um seguro de carteira como que você faz um seguro de carteira? Você compra opções que se valorizam quando a ação cai. Então a valorização da sua opção, que vai ser uma put, vai compensar a queda da sua ação. Então você sempre vai ter isso. A sua ação vai subir e as suas opções, as suas puts aqui que você comprou de seguro, elas não vão fazer nada. Quando a ação cair, elas vão valorizar, certo? Certo, mas tem um custo. Essas puts, elas têm um custo mensal de você manter elas. Elas vão te proteger, elas vão valorizar e te fazer dinheiro quando as suas ações estão caindo, mas elas te geram um custo mensal. E como eu já mostrei em um estudo aqui no canal, a estratégia de fazer esse seguro de carteira mensal com puts 5% fora do dinheiro deteriora a rentabilidade de longo prazo da carteira. No estudo que eu mostrei, se você comprasse e não fizesse nada, você teria uma rentabilidade. Se você fizesse seguro de carteira, a rentabilidade era mais ou menos a metade. Aí eu não lembro certos valores, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Esse é um estudo no mercado americano no prazo de 30 anos. Então isso serve para você entender. Quando você quer acabar com o comportamento natural do mercado de oscilação, você atrapalha perdendo rentabilidade no longo prazo. Então, a resposta é sim, tem como se proteger comprando puts dessa mesma empresa sua, dessa mesma ação, ou se você tiver várias ações, você pode utilizar o BOVA, que ele representa o índice, que é a média de quantas ações sobem ou descem. Você pode montar esse tipo de operação, isso vai te ajudar? Se você acertar os momentos, provavelmente já vai te ajudar, só que as pessoas não acertam, a realidade é essa. As pessoas não veem o futuro e se você montar isso mensalmente, você vai ganhar menos do que não fazer nada. E a próxima pergunta é do Alexander. Salve, Alexander!
O Alexander é aluno do curso, eu dou suporte via WhatsApp no curso e eu acabo conhecendo várias pessoas extremamente interessantes. O curso é uma experiência muito positiva e uma das pessoas bem legais que eu conheci foi o Alexander. Vamos ver a pergunta dele. Você vive ou é possível viver só fazendo operações com opções? Aqui tem duas perguntas, se eu vivo e existe a pergunta se existe como viver só operando opções. E a primeira pergunta é se eu vivo disso. E a resposta é não. Eu não tiro nenhum centavo dos meus investimentos para me custear. Eu me considero uma pessoa jovem e com isso eu não tenho a intenção de que meus investimentos me custiem hoje. Eu não quero usufruir desses recursos agora. A ideia é que eles me mantenham quando for necessário, quando eu estiver ali a partir de uns 50, 60 anos, eu acho que é aí que eu devo usufruir dos meus investimentos. Até lá eu consigo fazer várias coisas e as minhas atividades devem me custear. Então a ideia é essa, os investimentos, eu tenho esse pensamento de longo prazo e com isso eu não quero tirar nada que possa atrapalhar o efeito bola de neve que atrapalhe o crescimento de todos os meus investimentos. Então eu não vivo dos rendimentos, nem de dividendo, nem de operações com opções. Eu faço as operações, eu tenho dividendos, mas eu não usufruo desses valores. Agora respondendo, é possível viver só de operações com opções? E a resposta é sim. Eu vejo as opções, na verdade, como ferramentas. Eu sempre utilizo elas casado com a minha carteira de longo prazo e com por volta de 10% da minha carteira eu tenho esses recursos para especular e fazer essas operações de curto prazo. E dos dois lados, dá sim para você viver se você tiver capital suficiente. Assim que você tiver um montante significativo, você pode utilizar os seus rendimentos ali. Se você tiver uma carteira de longo prazo, pode fazer sua venda coberta e se custear com venda coberta. Pode entrar, fazer seus aportes via venda de put e usar esse dinheiro para qualquer finalidade que você quiser. Você também, se você utilizando principalmente operações a créditos, que vão te dar uma renda aí boa parte do ano. Se você tiver um capital grande, você vai conseguir operar e tirar um dinheiro para se custear, para manter sua vida. Mas é claro que sempre para você pensar em viver desses investimentos, você tem que ter um montante de recursos significativo. E a minha recomendação é fazer mais ou menos como eu faço hoje. Evite tentar usufruir desses valores agora. Porque existe um efeito, como eu disse, bola de neve, um efeito de acumulação de juros compostos, de crescimento exponencial. O que significa isso? Que no começo as coisas são devagares mesmo, só que depois começam a tomar um passo cada vez mais acelerado. E se você, na hora que você começou a ver resultado, você querer tirar dinheiro disso, você vai atrapalhar você conseguir patamares mais elevados, conseguir uma renda muito maior do que você está conseguindo hoje. Então a minha recomendação é que você sempre reinvista na sua carteira de longo prazo, que você sempre cresça, acumule patrimônio, para depois você usufruir. Se você tiver condições de postergar, de deixar para frente o uso desse dinheiro, vai ser melhor para você, porque quando você for usufruir lá na frente, os valores serão bem maiores. Agora a pergunta do Robinho Vieira. Para a compra de call ou put, você precisa ter margem na corretora ou só o valor da compra? Então a resposta é o seguinte, para você comprar você não precisa de nada além do valor da compra. A corretora só te chama margem ou então ela te exige que você aloque garantias no caso da venda. Por exemplo, eu não tenho opção nenhuma. Eu chego na corretora e quero vender, lançar, emitir uma opção. Criar essa opção do nada. Para eu fazer isso, eu vou estar me obrigando a algo. Porque eu estou vendendo nada, eu estou criando essa opção. Então eu preciso ter algo para garantir para a corretora, para a bolsa de valores, que eu vou ter condições de arcar com essa obrigação lá no futuro. Então, para isso, a corretora ou vai te chamar margem, o que é chamar margem? Vai debitar o valor da sua conta, um valor ali de segurança. E esse valor, depois que encerra a operação, ele volta para você. Ou então a corretora vai exigir que você aloque alguma coisa de garantias, que você deixe alguma coisa preso lá para garantir essa operação sua.
Mas, como eu te disse, isso é só para operações de venda. De venda quando você não tem opções nenhuma, quando você emite uma opção, certo? Para você comprar, você só precisa ter o dinheiro. Você vai lá e compra da mesma forma que você compra uma ação. Agora a pergunta do Rodrigo. Você utiliza o IV Rank? Poderia nos falar mais sobre ele e como você consegue esse indicador? Então, eu uso o IV Rank. Basicamente, ele te diz se a volatilidade está baixa ou está alta. Por que a gente usa o IV Rank? Porque o número nominal da volatilidade, se você entrar num site e pesquisar a volatilidade da opção, você vai ter um número. Aquele número não te diz muita coisa, se aquilo é um valor alto ou se é um valor baixo. Então existe esse indicador, ele avalia até certo período e te fala se baseado nesse período, se aquele número, se aquela volatilidade está alta ou está baixa, e o IV Rank vai de 0 a 100. Então, se o IV Rank estiver baixo, 10%, 20%, você já tem noção que essa volatilidade implícita está baixa. Se está ali 70%, 80%, você sabe que a volatilidade implícita está alta. Então, o IV Rank é isso. Ele te ajuda a entender como está a volatilidade desse ativo. E a segunda parte da pergunta, ele me pergunta onde que a gente consegue esse indicador. Um lugar onde você acessa isso muito fácil é no OPLab, é a plataforma que eu tenho usado. Ela é muito fácil de mexer, tem as informações ali disponíveis na primeira tela que você entra. Você entra lá, coloca o código do seu ativo e você vai achar o IV Rank, você vai achar o número absoluto da volatilidade, você vai achar a grade de opções com todas as opções possíveis, vai ter lá. Então essa é a alternativa que eu uso. Existem outras alternativas também. O site opções.net é um site bastante completo também e tem algumas informações gratuitas como o percentil. Ele fala da volatilidade, mas ele não mostra o IV Rank. Ele mostra o percentil, que funciona mais ou menos de maneira parecida com o IV Rank. Agora a pergunta do João Martinez. Salve Jimmy, salve João. Quando que se torna interessante usar o robô de opções? Sou iniciante. João, basicamente o seguinte, para o iniciante você pode começar a operar e não precisa de robô no começo. Você tenta pegar os conceitos mais básicos, tenta fazer as operações mais simples e que já dão muito resultado. Começa fazendo algumas operações a débito, a seco, depois monte algumas operações vendidas como venda de put, venda coberta, que são operações muito boas. Quando que você vai precisar de um robô? Quando você dominar esses conceitos e quiser montar uma trava, uma operação que envolve duas ou mais pernas, duas ou mais tipos de opções ao mesmo tempo, aí sim a gente vai precisar de um robô. E quanto mais pernas tiver uma operação, mais difícil é a gente montar essa operação manualmente. Mas a gente acaba precisando de um robô para ajudar a gente a executar as ordens todas ao mesmo tempo. Então, basicamente, é isso. Agora a pergunta do Lucas Weber. O Lucas perguntou, vendi uma put, recebi o prêmio em junho. No vencimento de julho, ela virou pó. Quando que eu pago a DARF? Se você é um completo iniciante, DARF é o imposto de renda dessa operação, tá? Então vamos lá. Você vai precisar entender duas regras para saber o que fazer nessa situação. Você montou a operação em junho, ela encerrou em julho, virou pó em julho. E quando que você paga a DARF? Você precisa saber do seguinte. Para o imposto de renda, só importa o encerramento da operação. Não importa quando você montou ela, você pode ter montado essa operação em 2015. Esse é só um exemplo exagerado, no nosso mercado a gente não tem opções tão longas, mas independente da data, se você montou numa data distante ou numa data próxima, não importa. Para a receita só importa quando que encerrou a operação. Nesse caso, a sua opção virou pó em julho. Logo, essa operação encerrou em julho. Então, a primeira regra que você precisa saber é essa que só importa o encerramento da operação. E se você parar para pensar, o lucro, a gente só sabe se você teve lucro ou prejuízo no encerramento da operação. Porque mesmo que você recebeu um dinheiro, você pode ter um prejuízo e ter que pagar mais do que você recebeu. E nesse caso, com prejuízo, não tem o que pagar de imposto de renda.
Como o nome diz, imposto de renda. Renda significa aquilo que você ganha mais, que você ganha. Seria só o lucro. Então, o lucro só se percebe no encerramento da operação. Então, para a receita, o que importa é o encerramento da operação. E quando que você vai pagar a DARF? Você pode pagar a DARF até o último dia útil do mês subsequente. O mês subsequente é o mês seguinte. Então, a operação encerrou em julho. Você pode pagar a DARF até o último dia útil de agosto, tá? Até o último dia útil de agosto, você pode pagar a DARF das suas operações de julho. Meus amigos investidores, muito obrigado por todas as perguntas. Eu recebi várias. Na semana que vem, eu respondo mais perguntas de vocês. Lembrando que, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, que o YouTube te avisa dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem mais sobre opções. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.